Boa noite, bem-vindos ao Bull & Bear. Chegados a março e com a época de divulgação de contas a chegar ao fim, isto em Lisboa, é tempo de fazermos o balanço do que foi o arranque do ano e ver quais as empresas que mais se destacaram nos resultados de 2012. Olhando para a frente, na Europa há todos os condimentos nesta altura para os investidores estarem relativamente preocupados com o que pode acontecer nos próximos meses. Nos Estados Unidos, o debate em torno do orçamento para já não está a pesar muito no comportamento do mercado. Vamos olhar para todos estes temas com a presença em estúdio de Diogo Teixeira e Nuno Serafim. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Obrigado por estarem aqui e comecemos desde logo com essa leitura sobre a época de apresentação de contas, resultados de 2012. Nuno, quando se olha para os números que já conhecemos, o que é que salta aqui à vista em termos de principais destaques? Bem, não há, vamos lá ver, quando olhamos grande parte dos resultados, não houve grandes surpresas, por assim dizer, em qualquer dos setores que estão representados na Bolsa de Lisboa, nem houve grandes divergências face àquilo que era esperado, até porque o último trimestre é apenas um quarto do ano e, portanto, grande parte do ano já estava feito, não tendo havido grandes surpresas, nem positivas nem negativas. Eu ressaltaria, a nível dos setores, a nível dos resultados, embora não encerrem nenhum deles, especificamente nenhuma surpresa, os resultados da banca, onde se revela um esforço na limpeza dos balanços para assim entrar numa nova fase do ciclo, mas onde o nível de delinquência ainda não está totalmente refletido, nem o nível de imparidades parece estar totalmente refletido nem nos resultados nem nos balanços e, portanto... A casa ainda não está totalmente arrumada. Não está, até porque as variáveis macroeconómicas, se nós revermos e analisarmos um bocadinho em retrospectiva aquilo que se passou nos últimos 2 anos, nos últimos 18 meses em que tivemos sobre o plano de ajustamento, a verdade é que as variáveis macroeconómicas não se comportaram, nomeadamente a nível do crescimento. Houve bons resultados ao nível da balança comercial, mas tudo o resto, desemprego, consumo, investimento, deixaram bastante a desejar e, portanto, a nível de crescimento económico, as coisas estão frágeis ainda e, portanto, isso vai se refletir nos ativos dos bancos, que estão nos balanços dos bancos, muito presentes ainda, nomeadamente também por essa questão, notou-se pelas empresas que foram apresentando contas que a atividade internacional tem cada vez mais relevância. Isso leva-nos a apostar eventualmente mais nas cotadas do PSI 20 que tenham, de facto, essa maior exposição ao resto do mundo e não tanto ao mercado doméstico e, sobretudo, ao mercado europeu. Sim, nessa perspectiva não é nenhuma novidade. Se me perguntasses há 3 anos ou há 4 anos quais eram as cotadas para o qual nós preveríamos melhor desempenho, mesmo não sabendo na altura que Portugal ia ser intervencionado, ia estar debaixo de um plano de assistência financeira internacional e teria que ser resgatado e entraria num processo de quase insolvência, a verdade é que a resposta seria mais ou menos exatamente, ou seja, o mercado português é muito pequeno, a economia doméstica é muito pequena e ainda por cima, depois do plano de assistência financeira, essa dimensão ainda tem-se vindo a reduzir com uma proporção ainda superior àquilo que era expectável, considerando que a economia portuguesa tem tido um desempenho muito mais frágil do que as restantes economias europeias, não sendo a economia europeia um exemplo de crescimento nos últimos 3, 4 anos. Mas, obviamente, todas aquelas empresas que, pela sua dimensão, estão mais expostas a outras regiões do globo, a outras geografias, a outros mercados, têm vindo a beneficiar-se e, obviamente, têm vindo a ser beneficiadas. E, obviamente, aqui olhamos sempre para o mesmo número, ou praticamente para as mesmas empresas. Uma Portugal Telecom, vemos a Portocel, que é uma empresa que está muito diversificada e que a maior parte da sua produção é para exportação, para mercados de exportação. A Jerónimo Martins, que ainda há pouco tempo lançou a operação na Colômbia, mas que tem mais de 50% das suas receitas, mais de 60% do seu EBITDA é gerado fora de Portugal, nomeadamente na Polónia, que é, até porventura, das economias europeias que melhor se têm comportado ao longo deste processo de ajustamento, nomeadamente depois da crise do subprime, e, portanto, são empresas que têm tido, de facto, um desempenho melhor do que o esperado. A Galp também, porque, apesar de estar muito focalizada no downstream, no mercado doméstico, a verdade, e na atividade de refinação, a verdade é que todo o investimento que tem feito na componente da exploração e a exposição que tem no mercado de exploração, nomeadamente no Brasil e em Moçambique também tem vindo a contrabalançar e, de certa forma, a amenizar um pouco a contração que nós assistimos na economia doméstica.
E Diogo, e quando olhas para os resultados e para o comportamento das empresas portuguesas, pode-se dizer genericamente que estiveram alinhados com o que aconteceu nos principais mercados europeus? Não houve aqui, em termos de setores, o comportamento foi o mesmo? Sim, basicamente a economia portuguesa tem um beta 2, basicamente, em relação ao resto da Europa, e evolui, de facto, de forma mais positiva ou mais negativa, consoante as evoluções do resto do mercado. As variações são mais significativas. Gostava só de salientar, de facto, o que acabou de referir o Nuno em relação à transformação da economia portuguesa para uma economia virada para o resto do mundo. O Nuno referiu a algumas empresas que, de facto, num espaço de 3 anos, mas é algo que foi, sobretudo, sensível nos últimos 12, 24 meses, se tornaram ainda mais empresas internacionais e estão hoje a ser vistas por investidores estrangeiros, não como apenas portuguesas, mas sobretudo como, eventualmente, portas de abertura para mercados emergentes, como é o caso da África ou do Brasil, ou como empresas, de facto, globais ou internacionais, como é o caso de uma Jerónimo Martins, que está tanto exposta, digamos, à Europa como ao continente sul-americano. Portanto, isto é que é notável e vai permitir, de certa forma, um rejuvenescimento do mercado português que se tinha tornado demasiado focado na praça portuguesa e no seu mercado interior, e não suficientemente virado para o resto do mundo, sobretudo quando comparado com o resto das praças europeias ou com a praça americana. Portanto, isto é importante porque irá sustentar, de certa forma, a nossa atratividade em termos de investimento. Estão, de facto, já a olhar para essa Estão já a olhar e quer dizer, é uma coisa que não acontecia, digamos, há 2 ou 3 anos atrás, é ver empresas portuguesas no top 10 das exposições de alguns fundos de investimentos internacionais. Já reparei em alguns fundos que, por acaso, utilizamos nas nossas carteiras, que havia uma ou outra empresa portuguesa representada, o que me torna feliz, porque, de facto, mostra que do ponto de vista do olho do investidor estrangeiro, Portugal voltou a estar não no centro da atenção, mas pelo menos numa atenção periférica, no sentido em que algumas empresas conseguiram atrair, de facto, capitais estrangeiros. Já são oportunidades de investimento. Mas quando olhamos para este ano de 2013, desde o início do ano, temos aqui ganhos sensivelmente de 6% para o PSI 20. Isso já pode estar a incorporar, de facto, esse novo olhar dos investidores, ou ainda há aqui um caminho a percorrer e que dá espaço para mais valorizações? A Bolsa Portuguesa sofreu um atraso relativo aos outros mercados europeus e à Bolsa Americana em 2012 muito sensível e, portanto, é normal que haja uma certa recuperação em 2013, já que, ainda por cima, o setor financeiro também, que sofreu muito em 2012, poderá vir a ser em 2013 um setor, digamos, a sofrer uma certa recuperação, dado ao facto de se ter situado em 2012 em pontos extremamente baixos. Portanto, o ano de 2013 vai ser provavelmente um ano de confirmação e também se vê do lado do mercado da dívida portuguesa, é um ano de confirmação do regresso aos mercados. Porque, de facto, os investidores já perceberam qual é, para Portugal, o caminho da recuperação, acho eu, e já não antecipam, como antecipavam em 2012 e ainda mais em 2011, de facto um cenário mais negro, complicado, digamos, de evolução à grega da economia portuguesa e da situação da dívida portuguesa. Portanto, afastando, digamos, este espectro muito negativo, os investidores já estão dispostos, a partir de agora, de facto, a olhar para empresas portuguesas, para situações concretas e particulares e não apenas para a bandeira portuguesa como uma bandeira vermelha. Não havendo aqui nenhuma surpresa muito negativa, o setor financeiro é, de facto, aquele que pode ser a principal aposta para este ano, em termos de ações portuguesas?
Nós na Optimize, enquanto gestores, digamos, de longo prazo, preferimos ter uma visibilidade mais forte sobre os títulos nos quais entramos. E infelizmente o setor financeiro em Portugal, como referiu o Nuno, também é um setor ainda onde há muitos pontos de interrogação sobre os níveis de imparidades que poderão continuar a ser constatados e continuarão a aumentar em 2013 e eventualmente em 2014, porque isso depende de facto da evolução da economia portuguesa, da evolução da situação do desemprego e, portanto, caso exista já em 2013 uma recuperação, é provável que o setor financeiro se suporte bem, de facto, em termos bolsistas. Agora, se a situação continuar a agravar-se, é possível que, de facto, os níveis de resultados não estejam presentes em 2013, sobretudo quando os ganhos, os proveitos realizados sobre a dívida portuguesa, a dívida do Estado português, foram essencialmente realizados o ano passado e, portanto, não irão reproduzir-se em 2013. Portanto, não havendo este fator muito positivo do ano de 2012, o ano de 2013 ainda está com muitos pontos de interrogação em relação à evolução previsível da situação do crédito no país. Nuno, e com a visibilidade possível nesta altura, que títulos ou que setores é que achas que de facto se podem destacar perante estes dados que tivemos de 2012 e olhando para o que pode ser a economia portuguesa em 2013? Não, reforço a ideia do Diogo, que no que diz respeito ao setor financeiro, estamos a falar ainda de um setor que ainda vai se comportar de forma muito volátil, aliás, depois de um início do ano fulgurante, e mesmo um segundo semestre de 2012 em que a maior parte dos títulos cotados do setor financeiro tiveram um desempenho fantástico e o início do ano também muito prometedor. A verdade é que a partir do momento em que o mercado e o apetite do risco acalmou um pouco, especialmente há uma semana, desde que tivemos as eleições em Itália, que teve aquele resultado um pouco mais inesperado, a verdade é que são os títulos do setor financeiro que sofreram logo imediatamente o peso dessa instabilidade. Mas, de facto, continuam a ser, para aqueles investidores que têm um maior apetite pelo risco e têm um posicionamento mais tático e que não são investidores de tão longo prazo como é a Optimize e o Diogo, e eu corroboro aquilo que ele diz, eventualmente poderá, e para aqueles que estão mais atentos e mais numa base diária, eventualmente o setor financeiro pode encerrar boas oportunidades, mas é claro que são ações que requerem uma vigilância muito, muito elevada. Relativamente a outro tipo de investimentos, ou então aí, se queremos mais visibilidade, se queremos mais estabilidade e menos volatilidade, obviamente que as empresas que têm um footprint, uma pegada mais alargada e mais diversificada sob o ponto de vista regional e geográfico são aquelas que deverão ter a preferência dos investidores. E nesta altura essa visibilidade está em grande parte condicionada por aquilo que vai acontecer na Europa. Ora, relativamente à Europa, Jean-Claude Trichet defende que desvalorizar todas as moedas pode ser um erro porque não vai mudar nada e por isso mesmo apelado a decisão do G20, que na última reunião se pronunciou contra as alterações aos câmbios. Em entrevista à Bloomberg, o antigo presidente do Banco Central Europeu considerou também que estão a ser corrigidos de forma muito eficaz os desequilíbrios nos países resgatados. Trichet concorda que enfraquecer a moeda não é uma solução porque diz que se todos os países o fizessem, não mudaria nada, mas pode desencadear desvalorizações competitivas sem trazer qualquer benefício. O antigo presidente do BCE falou também da crise na zona euro, disse que se trata de um problema de falta de confiança nas instituições nacionais e europeias, pois, diz, ainda não terminaram os processos de ajustamento, embora considere que os países estão a consolidar os balanços de forma progressiva, mas muito eficaz. Nuno, e se tivéssemos ainda o Sr. Trichet no Banco Central Europeu esta quinta-feira, teríamos um corte na taxa de juros? Não, eu acho que se tivéssemos o Sr. Trichet, apesar de ter sido foi uma personagem que encarnou bem o espírito do Banco Central Europeu na altura. Muitas vezes a história tem este tipo de situações. Normalmente as pessoas aparecem ou são chamadas a aparecer nas alturas concretas e, de facto, a personalidade hoje em dia de um Sr. Draghi parece muito mais ajustada às exigências do mercado, ou seja, uma personalidade muito mais orientada para os mercados do que o Sr. Trichet, pelo menos é a minha opinião pessoal. Provavelmente estaríamos pior se o Sr. Trichet continuasse aos comandos do Banco Central Europeu. Estaria mais agarrado ao mandato original do BCE. Não por uma questão de competência, mas por uma questão de perfil, não é? Exatamente por aquilo que estás a dizer, ou seja,
com certeza estaria muito mais agarrado ao mandato original do que provavelmente o Sr. Draghi. Agora, aquilo que temos que ter em atenção é que um Banco Central Europeu voluntarioso e a criar mecanismos de estabilidade não é por si só uma condição suficiente para que se atinja uma estabilidade do espaço da União Europeia e da zona euro de forma única. Portanto, não é só suficiente o Banco Central Europeu, é necessário que haja políticas sustentáveis e políticas mais estruturantes. Infelizmente não temos falado ultimamente, porque o mercado estabilizou e os políticos têm um pouco ao enfermo deste espírito, sempre que não são pressionados, tendem a pôr nas gavetas as reformas que são necessárias para um projeto estável e de longo prazo da zona euro, e a verdade é que esta pressão, nomeadamente a que advém das eleições italianas, pode ter um resultado positivo, pode funcionar como um despertador de que algumas das reformas que ficaram na gaveta, nomeadamente a União Bancária, da qual já não se ouve falar há alguns meses, é importantíssima para a consolidação do projeto da zona euro, mas não só, eventualmente voltar a discutir a emissão de eurobonds, eventualmente voltar a discutir outras formas de mutualização, que enfim já existem, mas que têm que ser reforçadas, vão ser provavelmente o prato do dia após este desenlace das eleições italianas, que nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Ainda ninguém consegue ter aqui visibilidade em relação à Itália. Mas achas que essa situação traz algum incentivo extra para o BCE esta quinta-feira mexer na taxa de juros? Eu acho que é um tema que vem, que se não acontecesse esta situação da Itália e este pequeno, ou este arrefecimento no apetite de risco por parte dos investidores, nomeadamente que derivam desta instabilidade na zona euro, isso era um tema que não iria ser tão pouco discutido. Não acho que venhamos a ter um corte de taxas de juros, mas acho que é uma discussão e provavelmente na conferência de imprensa pós-reunião do Comitê de Política Monetária é algo que vai ser muito abordado pelos jornalistas e é com certeza algo que vai ser estudado ao longo do Comitê, da reunião do Comitê, quais são as respostas que vão ser dadas pelo Sr. Draghi, porque obviamente esse vai ser um tema em cima da mesa. Não vai resultar para já num corte de taxas de juros, mas é possível e a probabilidade aumentou de forma significativa que tenhamos um corte de taxas de juros ainda neste trimestre. Diogo, e esse corte na taxa de juros a acontecer tem de facto aqui ainda capacidade de ter algum impacto significativo no mercado? Ou é só mais um sinal psicológico que o BCE está atento e está a tentar fazer tudo para ajudar os mercados? Seria apenas um sinal, de facto, da vontade do BCE de intervir e não uma condição necessária para haver uma retoma do investimento e da propensão a investir por parte dos operadores. Creio que em relação à Itália, de facto, não há crise para já e, portanto, é um dos motivos que o BCE que faz com que o BCE não irá intervir, porque não houve uma subida, digamos, extrema das taxas de juros italianas, não houve uma descida a pique do euro, não houve uma queda abrupta dos mercados, portanto, o BCE só tem intervindo para já em períodos onde, de facto, de crise aguda, onde não há outra solução senão o BCE, de facto, assinalar que o fim do jogo e, portanto, mostrar-se motivado em intervir imediatamente e com força. Mas já agora, desculpa interromper-te, mas porquê que achas que não houve uma reação muito significativa do mercado a esta questão da Itália? E nós que ao longo dos últimos 2 anos vimos todo o tipo de reações fortes a eventos eventualmente menos significativos e agora o mercado está... Penso que os mercados estão um bocadinho mais tranquilos, um bocadinho mais anestesiados em relação a más notícias e às suas consequências em termos de resultados de empresas e em termos económicos. Já perceberam que, de facto, haver uma instabilidade política do lado da Itália não será positivo para o clima económico, mas também não irá alterar significativamente as coisas, tanto para a Itália como para o resto da zona euro. Poderá, eventualmente, até trazer alterações positivas, no sentido em que vai trazer para a mesa de negociação europeia um motivo de
digamos, aliviar os pacotes de austeridade, aliviar a política extremamente recessiva que está hoje em dia a ser praticada em toda a Europa por incentivo, digamos, da Alemanha e de outros países do centro da Europa. E, portanto, esta notícia, embora seja negativa, pode trazer, a médio prazo, uma orientação um bocadinho mais favorável aos mercados do que o que se está a ter até agora. Portanto, acho que esta ponderação dos mercados acaba por ser uma demonstração que estão-se a tornar um bocadinho mais razoáveis em relação aos acontecimentos na Europa e em relação ao impacto concreto que, de facto, as notícias têm sobre a valorização dos mercados. Como é que as instituições europeias funcionam, eventualmente, não é? Havia aqui um desfazamento entre o timing das decisões que se exigiam na Europa. Havia para já um desfaziamento em termos de timing e uma exageração em termos de reação. De facto, os mercados estavam a reagir de forma extremamente epidérmica a qualquer notícia, a qualquer evento, a qualquer não evento a nível europeu e mostrarem-se agora com um bocadinho mais de paciência em relação à evolução na Itália, porque mesmo que haja um governo de coligação, que haja uma reeleição, é provável que de facto que a Itália não vá para um beco sem saída de uma situação completamente incontrolável. Portanto, as probabilidades mostram que a reação dos mercados mostram que de facto há uma antecipação de uma resolução, digamos, num prazo de alguns meses da situação italiana, ou através de uma coligação, ou através de um revoto com uma maioria um bocadinho mais clara. E nesta altura, Nuno, os investidores também já perceberam que a própria abordagem da Europa a toda esta crise estará eventualmente a mudar, até com a perspectiva de Portugal e Irlanda terem mais tempo para cumprir as metas, e isso pode aliviar, de facto, esta pressão recessiva sobre estes países. Sim, isso é o que nós esperamos, não é? De facto, os mercados estão naquele nível, e já comentámos isso a semana passada, até foste tu que trouxeste a expressão para cima da mesa, que foi as más notícias até são lidas como boas notícias, não é? Porque fazem com que as autoridades tenham um incentivo para avançar e reajam, não é? Neste caso, de facto, já não houve pânico, houve, de facto, uma subida das yields, não só italianas, mas de toda a zona periférica, mas a verdade é que não houve pânico, o que demonstra, de facto, que existe uma maior complacência face ao risco e que os agentes e os investidores já perceberam, de facto, como é que a União Europeia funciona, mas também, entretanto, nos últimos 8 ou 9 meses, já foram implementados alguns mecanismos, alguns ainda frágeis, para assegurar a estabilidade do sistema, nomeadamente o mecanismo de estabilidade e o Fundo de Estabilização Financeira. Mas mais importante do que isso, a vontade do Banco Central Europeu de dizer que faria tudo aquilo que fosse necessário, nomeadamente até com o seu programa de OMT, o programa de recompra de dívida, recompra de ativos, para assegurar a estabilidade do sistema, sendo que isso é um dos seus mandatos. Portanto, retiramos aqui um pouco a probabilidade de falência ou de insolvência, quer de bancos, quer de Estados soberanos. Isso é importante. Agora, de facto, o que é que as eleições italianas trazem para cima da mesa? Eu creio que são uma resposta muito veemente, e uma resposta negativa, muito veemente, à forma, bem, em primeira análise, ao Sr. Monti e à forma como os governos tecnocratas tomam posse de países, da governação de países que são democratas e democracias instaladas. Mas também à forma de abordagem, ou seja, fazendo aqui uma analogia, a comparação pode ser um pouco estranha, mas um Conselho de Administração responde aos acionistas. De facto, quando as empresas entram em insolvência, são nomeadas administrações de insolvência que depois respondem aos seus credores. Mas aqui, de facto, nos países, o que tivemos aqui nos países periféricos, o que estamos a ter nos países periféricos, sejam governos de cariz tecnocrata não eleitos por sufrágio, sejam governos que tenham sido eleitos por sufrágio, a verdade é que deixaram de governar para os acionistas, para os detentores de equity, neste caso para os eleitores, e passaram a governar para os credores. Isso pode resultar nas empresas, mas não vai resultar nos países, não vai resultar em democracia. E, portanto, é aqui que eu espero que haja um desenvolvimento e uma compreensão. Eu creio que essa compreensão está latente e
as declarações dos responsáveis também vão no sentido de suavizar um pouco os programas de estabilidade para não serem, de facto, tão agressivos e não tenham um impacto tão negativo ao nível do crescimento económico. São programas muito contracionistas. A política orçamental e a política fiscal está a ser utilizada de forma muito contracionista numa fase do ciclo económico que também estamos em contração e, portanto, obviamente que o resultado não vai ser muito positivo, a não ser que se revejam os planos, se estendam os prazos, eventualmente, em alguns casos, se voltem a renegociar os valores em dívida, se revejam as taxas de juros, as carências de capital, para que, de facto, os planos sejam mais suaves e sejam mais prolongados no tempo, porque o que nós temos visto até agora, mesmo países que não estão debaixo de nenhum condicionalismo, como é o caso da Itália, mas que tinham um governo tecnocrata, existe uma vontade e tem havido progressos muito assinaláveis ao nível da sua consolidação orçamental. Claro que países como Espanha, que já estão debaixo de algum condicionalismo por causa da ajuda ao seu setor bancário, também têm mostrado que estão vinculados ao processo de consolidação orçamental, para não falar, obviamente, de Portugal e da Irlanda, sendo que a Grécia continua a ser um pouco um país à parte. Portanto, agora estamos na fase em que a tecnocracia tem que dar lugar ao poder negocial e ao poder político, ou seja, a capacidade de, em cima da mesa, poder-se negociar compromissos que sejam favoráveis e que não sejam, por outro lado, tão desfavoráveis às democracias e ao crescimento económico, para que o projeto europeu continue a ter uma base social de apoio a nível dos 17 países que adotaram o euro. Não é? E por falar em relançamento da economia, antes de partirmos para o intervalo e também ligando aqui às palavras de Jean-Claude Trichet, o Japão já confirmou o novo governador do Banco Central. Vai ser um caso seguido atentamente por todo o mundo. Há aqui uma nova abordagem para tentar, mais uma vez, relançar o Japão. Claro, e aqui é uma história muito interessante. A história do Japão é uma história muito interessante. O Japão já é um mercado desenvolvido em termos de bolsa, que tem tido o melhor desempenho. Portugal, derivado, o PSI 20, que era o melhor índice europeu, pelo menos da zona euro que nós acompanhamos, era o melhor mercado, passou a ser o FTSE em Inglaterra. E Portugal já a sofrer algumas consequências da dívida, do problema das eleições em Itália, ao contrário daquilo que houve algumas declarações que me deixaram um pouco surpreendido, que Portugal podia ser beneficiado com o afastamento dos investidores da dívida italiana. Parece-me muito pouco plausível que isso aconteça, até porque, só para termos uma ideia da dimensão das dívidas, a Itália é a segunda maior dívida do mundo, muito concentrada no mercado interno e, portanto, a Itália, só para fazer o rollover da sua dívida, sem adicionar mais dívida ao seu estoque, tem que emitir por ano mais dívida do que Portugal tem no conjunto. Portanto, rapidamente os investidores que quisessem sair, se houvesse aqui algum efeito de transferência de investidores de dívida italiana internacionais para a dívida portuguesa, queria dizer que Portugal ficaria com taxas de juros ao nível da Alemanha para aí muito pouco tempo. Mas voltando ao Japão, este senhor Kuroda, sim, é um claro dovish, como se diz em política monetária, um claro adepto de reflation, de políticas de expansão monetária, convencional ou não convencional, e algumas das suas palavras deixam, ou pelo menos prometem muito, pelo menos no curto prazo, que foi muito veemente ao criticar a ação do Banco do Japão nos últimos anos, em que o seu track record de deixar que o país navegasse num mar de deflação de 0,2% ao mês nos últimos 10 anos, como muito negativo, e, portanto, que ele iria enverdar, neste caso, pareceu um pouco as palavras do Sr. Draghi, o que o Banco Central japonês iria fazer todos os esforços para fazer inverter esta tendência deflacionária da economia japonesa. Claro que os investidores estão atentos claro, e que estão a agir em conformidade, e com esta maior instabilidade novamente na zona euro, o dinheiro está a fluir um pouco mais para o Japão novamente. Diogo, e vês de facto esse interesse também? Não, quem está mais atento, sobretudo, a esta situação é o próprio governador do Banco Central chinês, país que provavelmente tem mais a sofrer de uma desvalorização do iene e de uma política agressiva por parte do Banco Central japonês em relação à sua moeda. Porque estamos a falar basicamente de uma economia que está em claro confronto
no tipo de bens que é produzido, nomeadamente em termos de eletrónica e automóvel, e, portanto, poderá sofrer de um regresso a uma competitividade da moeda japonesa. E o governador chinês já disse que, embora não quisesse entrar numa guerra de moedas, estava perfeitamente pronto e disponível para o fazer. Portanto, estamos aqui a entrar num discurso extremamente marciano, digamos, em relação a esta relação sino-japonesa, poderá vir a ser complicada nos próximos meses. Tem problemas não só a nível económico, também existem problemas de soberania entre a China e o Japão que ainda estão longe de estar resolvidos, não é? Exatamente. Bem, e depois desta volta pela China e pelo Japão, falta-nos apenas olhar para os Estados Unidos. Ficará para a segunda parte deste Bull&Bear, a seguir a uma curta pausa. Até já.